Flamengo uma vitória um pouco mais controlada. O São Paulo foi na bacia das almas, embora tivesse feito grande pressão, perdido inúmeros gols, mas eles só saíram no finalzinho, né, para dar um alívio para a torcida que estava brava todavia já lá, né, Mussum? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Na verdade, assim, eu acho que quase todas as vitórias dos brasileiros tiveram seus momentos de tensão. O jogo do Flamengo tem uma diferença brutal de desempenho do primeiro para o segundo tempo, e as estatísticas do jogo muito claramente mostram isso. O São Paulo precisou esperar até os minutos finais do jogo para encontrar o seu gol numa atuação de pouca criação contra um time que parecia que não ia impor tanta resistência. O São Paulo não conseguiu jogar bem e o ambiente de pressão foi se acumulando ao longo do jogo. E o Atlético Mineiro, que venceu o Rosário Central, também teve o seu susto, né? Conseguiu abrir o placar, parecia ter o jogo controlado, tomou um empate e precisou buscar o resultado, só que conseguiu rapidamente fazer o 2-1. Então, o que muda o cenário, o que não é uma coisa inédita em Libertadores, né? Os brasileiros, em geral, ocupam o pote 1, em geral, estreiam quase todos fora de casa. A primeira rodada normalmente bate com finais de campeonato estadual, não é incomum muitos resultados ruins na primeira rodada e uma recuperação na segunda, onde praticamente todos jogam em casa. Esse roteiro está se repetindo. A única diferença é que a gente não teve tantas atuações do nível de imposição que a gente esperava. Todos os jogos tiveram seus sustos. Isso chama realmente a atenção. Imaginava vitórias com mais tranquilidade nessa noite, né? Principalmente pelo nível dos adversários. Não são os gigantes aqui da América do Sul, times que costumam brigar lá em cima, não. O Flamengo pegou o Palestino, que havia tomado de 4-0 do Bolívar dentro de casa. Jogando no Chile, tomou 4-0 do Bolívar, que também, cá entre nós, não costuma ser uma grande potência. O São Paulo contra o Cobresal do Chile também sofreu demais para fazer 2-0. O Internacional, que até algumas semanas atrás que a gente elogiava, dizia que estava prometendo um ano espetacular, conseguiu empatar com o Real Tomaiapo, que até 2 meses atrás eu não sabia que existia. Eu fui conhecer no sorteio da Sul-Americana, porque eu nunca tinha ouvido falar do Real Tomaiapo. O Fortaleza, sim, se impôs 5-0 no Nacional de Potosí. O Atlético acho que fez um bom jogo. Sofreu, mas contra um adversário já mais parrudo, um adversário mais tradicional, um time que já participou diversas vezes da Libertadores, é um time argentino, então a dificuldade talvez fosse mais natural. Mas é uma noite para ser bem analisada e pensar no futuro, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Futebol, ele de jogo a jogo, ele te dá um panorama, te dá uma ideia. Se você for pegar de ontem, um exemplo, o Grêmio em casa, eu acho que desses times que a gente às vezes coloca até no pote dos menores, dos inferiores, surpreendentemente o Atipacho ainda conseguiu jogar, o Grêmio permitiu muito e tal, mas hoje todos esses adversários, a não ser de repente o Atlético, ele tem uma qualidade, ele é tão grande, ele é tão maior, que ela pode passar uma falta de interesse no jogo. E dá para se perceber que pro Flamengo ficou mais tranquilo porque ele fez o gol até no primeiro tempo, ali um pouco antes. Inter, São Paulo, acabou sofrendo realmente um pouco com essa situação, porque você tem o volume, não basta só o volume, né? Você tem um domínio do jogo e tudo, mas contra o adversário mais fraco, você tem que criar mais. E a preocupação que tem sempre que se fazer, acho que dentro de um time de futebol, é de que maneira e o porquê. Que de repente eu construí tão pouco, esses times construindo, se pegar Inter, São Paulo com um panorama muito parecido, baseado até mais em cruzamentos, assim, uma falta de... O São Paulo... Repertório, né? Eu gosto, e até de inspiração individual. E você falou um negócio que é muito interessante lá em cima, que não só para a questão do Ferrarese, que às vezes tem... O atleta, ele tem um espaço, está tudo encaixado, cara. O atleta parece que ele tem uma dificuldade de ler esse momento, que eu posso conduzir um pouco mais, que eu não preciso só fazer a bola correr. A bola, ela vai correr mais e ela tem que correr e corre mais do que todo mundo se eu estou bem posicionado. Realmente você pega, ela já vai por quê? Porque eu vou conseguir progredir. E esses times não conseguiram fazer isso, construindo algo. E quem mais, eu acho que sofreu nesse sentido, que acaba o jogo também ruim, lógico, além Grêmio e Inter, acaba saindo com esse grande problema, isso que a gente vai discutir.
Vamos começar a conversar então sobre essa noite de Libertadores, de Copa Conmebol Sul-Americana. Tudo isso vai ser assunto a partir de agora aqui, conto com a participação de vocês. Vamos colocar aqui na tela já o campinho com a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, né? O Tite voltando com o Luiz Araújo, por exemplo, né? na ponta esquerda, De La Cruz voltando, o time considerado titular com a novidade, né? Léo Ortiz fazendo a sua estreia na zaga. Léo Ortiz e Léo Pereira. Hoje o Fabrício Bruno ficou de fora. Foi uma atuação, para começar por trás, Mansur, o Léo Ortiz foi uma atuação bastante segura, né? Muito tranquila, ainda foi achar um gol lá no segundo tempo, numa cobrança de escanteio. Mais tranquila no primeiro do que no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palestino praticamente não incomodou. O Flamengo teve um domínio absoluto do jogo, total. O segundo tempo, não. O segundo tempo, o Flamengo começa a ter... Sempre que ultrapassada a sua pressão ofensiva, começa a ter muito problema atrás. E aí ele jogou mais exposto. Quando conseguiu se sair bem, mas jogou muito mais exposto do que no primeiro tempo. Mas mais um problema mais coletivo do que individual. Muito mais coletivo. É quase uma falta de, assim, não sei se é pesada, a falta de interesse, sabe? Aquele desinteresse do jogo, porque é um jogo tão fácil Às vezes falta uma certa concentração nesses jogos, que aparentemente o adversário não te incomoda nem um pouquinho, isso, né? Aí você acaba dando brecha, mesmo que seja o Palestino, com todo respeito, você vê que eles chegam lá, eles tentam finalizar, enfim. Não sei, tem um aspecto, né? Não sei se faz diferença a partir de dado momento do segundo tempo. Os 11 jogos que o Palestino tem no ano contra os 19 para 20 agora que o Flamengo tem em 2024. O calendário brasileiro não ajuda nenhum dos times também. Eu não sei se fisicamente o Flamengo também sentiu o jogo de alguma maneira. O Flamengo veio das duas finais do Carioca, não foram jogos tão exigentes, mas jogaram os titulares. O Flamengo teve a viagem para a Colômbia, a maioria dos titulares esteve em campo. O fato é que a queda foi muito brusca, né? Foi muito brusca. Dava para dizer, no intervalo do jogo, que a gente assistia a um dos bons momentos do Flamengo na temporada. Recuperava a bola com rapidez, o time fluía de uma maneira muito natural com a bola. Cebolinha inspiradíssimo. O lado esquerdo funcionando muito bem com o Cebolinha e o Ayrton atacando um corredor mais por dentro. Por ali ele teve uma chance numa batida, num lance que o Cebolinha abre, atrai o lateral, o Arrascaeta faz uma diagonal, vai no fundo, dá atrás e o Ayrton Lucas chuta. Numa outra ele recebe do Cebolinha por dentro e sai o gol, sai o lance do gol do Pedro. O Pedro muito bem jogando, embora o Pedro tenha tido algumas finalizações que poderiam ter terminado em gol e não tenham entrado, participando muito bem da dinâmica de ataque. Tudo corria brilhantemente como nos melhores planos do Tite no primeiro tempo. No segundo, desapareceu praticamente todo o senso de controle do jogo, né? Tanto que o Palestino, que finalizou 10 vezes na partida, finalizou 9 na segunda etapa. É uma mudança de estatística no jogo. Algumas com perigo, né? Algumas com perigo. O Rossi até fez defesa. Fez defesa que não via acontecendo nos últimos jogos, né? E aí... É um Flamengo que defende, que continua com números defensivos excelentes, se a gente for fazer média de gols sofridos por jogo. É assombroso. Agora, o Flamengo hoje teve dificuldade em bola aérea, com frequência, quando o Palestino teve mais volume de jogo, permitiu finalizações de dentro da área, teve mais dificuldade para defender perto da sua área quando foi exigido. Acho que o segundo tempo fica... para uma reflexão. Não é algo programado. Às vezes tem gente, torcedor, que fala assim, o cara colocou o time mais atrás ou não. E é um negócio que às vezes está com os atletas, chega ali na hora de entrar para o intervalo, vamos deixar cair aquela coisa. Só que o jogo ele é tão fácil que daqui a pouco você dá essa amolecida. Para você recuperar de novo, você pode ver que realmente a produção do Flamengo caiu no segundo tempo, sempre serve de alerta. Ganhou o jogo. Tá ok, beleza, ganhar o jogo do Palestino era uma obrigação, dominar o jogo era uma obrigação, mas lógico que poderia, com as 20 finalizações que eles tiveram, ter realmente mais eficiência e ainda ter construído um jogo de uma maneira bem melhor. Esse time do Flamengo só depende do interesse dele próprio para poder realmente conseguir os resultados, pelo talento e coisa que tem. As dinâmicas do lado esquerdo estão melhor do que do lado direito. O Arrascaeta até veio pegar bastante bola, que ele conseguiu. Jogou abaixo o Arrascaeta hoje, né? Achei ele abaixo. Os dois jogadores, para mim, o lugar abaixo. Não estava numa noite normal, né? Teve 2 lances do primeiro tempo em que ele tenta, após um rebote de uma jogada ofensiva, ele tenta ir na pressão para recuperar rapidamente a bola e manter o time no ataque. Ele errou 2 vezes esse bote. Verdade. Uma delas surgiu o único contra-ataque perigoso do Palestino no primeiro tempo. Ele não estava com o tempo da jogada, parecia tão ajustado. Acabou tomando cartão
Uma jogada sido comum também, né, Mansur? Isso. Ele tem tomado cartão quase que todo jogo. Toma cartão com frequência. Enfim, e aí, especialmente no segundo tempo, quando você tem 2 jogadores do meio do Flamengo que são tão importantes, com uma atuação abaixo, também o time foi perdendo um pouco do controle do jogo. Agora, a qualidade técnica também está sempre aí, né? E aí uma coisa interessante que aconteceu no segundo tempo foi a entrada do Lohan, né? Sim. Primeira vez, o Tite lançando esse jogador pela primeira vez, são 17 anos, e é um jogador que o Tite veio observando e que dentro do Flamengo é visto como um possível, já que você não tem uma característica de um jogador mais rodado com essa especificidade, vem sendo visto como, eventualmente, em alguns momentos, amadurecendo ao longo da temporada, a ideia de quando você, por exemplo, precisar substituir o Arrascaeta, que seja o Lohan. Foi no lugar do Arrascaeta que ele entrou hoje. O Lohan já vem sendo falado, muito bem falado na base, com clubes europeus olhando, que ele desperta isso, tanto que ele bate o escanteio e acaba saindo o gol, você percebe um pouco de luz ali, né? E o Flamengo, daí nesse sentido, quando troca os jogadores, entra esse, que daí você entra querendo e vendo que o jogo tá meio morno, eles acabam colocando um fogo, mas mesmo com 17 anos, com um elenco tão estrelar assim. Ele tinha tido 2 jogos na temporada, os 2 com a equipe que iniciou o estadual, enquanto a equipe principal estava fazendo a preparação nos Estados Unidos. Só que na volta, observando no dia a dia, ele foi chamando muita atenção da comissão técnica do Flamengo. E tem uma coisa interessante também. Foi a terceira vez, o gol do escanteio, ele aliás, pega a bola e vai bater o escanteio, que resulta no gol do Léo Ortiz. É uma cobrança baixa no primeiro pau, que o Flamengo tinha feito 2 vezes no jogo contra o Nova Iguaçu na final do Carioca. Me parece algo preparado em treino, porque foi uma batida muito parecida com 2 batidas que o Flamengo tentou contra o Nova Iguaçu. Uma delas, o Pedro quase fez um gol de calcanhar na final do estadual. Parece algo que vem sendo trabalhado. Agora, não sei se vocês concordam, mas acho que há uma queda de rendimento no Flamengo em relação a uma parte, principalmente acho que antes da data FIFA, o Flamengo vinha dando impressões melhores. Tudo bem que foram 2 jogos de final de estadual, ainda que contra um time que não é o dos 4 grandes aqui do estado do Rio. Depois um jogo de maior exigência pela Libertadores, com um time bastante mexido. E hoje, de novo, um time de Libertadores, embora tenha-se a impressão de que seja o pior do grupo, né, pelo fato de ter tomado 4-0 em casa do Bolívar. O primeiro tempo do Flamengo poderia ter, sim, resultado em um placar mais elástico. Mas a produção, depois, principalmente no segundo tempo, não parecia com movimentos naturais, né? Parecia um jogo um pouco forçado, um pouco ansioso, não coordenado. Mais atrasada, assim, né? Parece que realmente um pouco mais lento. A gente fala assim de interesse, não é o querer, não querer, mas o interesse pelo jogo, eu falo, aquela ação que você vai fazer. Meio mais, como se fosse mais disperso, assim, realmente parece que não está naquele estado de prontidão como estava antes da data FIFA, você lembrou bem. E o jogo muda muito de cara, né? E aí tem horas que você precisa reagir bem a uma nova cara que o jogo tem. O Flamengo parecia que estava acomodado, não no sentido de desinteressado, mas confortável num jogo em que ele recuperava a bola, se organizava para atacar, tinha o adversário o tempo todo esperando lá atrás. No intervalo, o Palestino mudou os 2 pontas, os 2 jogadores de lado, começa a ter um pouco mais de escape, né? O Flamengo normalmente constrói com um lateral quase como um atacante e o outro por dentro como um meia. Em geral, os adversários vão tentar, quando forem buscar um contra-ataque rápido, jogar pelos lados, onde você, em tese, pode estar eventualmente mais descoberto. Só que o Flamengo vinha recuperando essa bola com muita rapidez. Começa a não recuperar, entra um contra-ataque, entra um segundo, o jogo muda de cara. O jogo começa a acontecer mais tempo perto do seu gol. E aí você tem que reagir a isso. Como o Flamengo não teve, no segundo tempo, um Pulgar no seu melhor jogo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia. Isso tudo foi tirando um pouco de equilíbrio. Agora, eu acho, e venho dizendo aqui, que o Flamengo teve as suas oscilações o tempo todo nesse primeiro semestre.